Bom dia a todos. Parabéns Yamê, parabéns Lili. Estou muito feliz de estar aqui hoje, falar de um tópico, né, que como todos vocês aqui, está no nosso coração. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou a Larissa Rovieso, eu sou gerente de projetos da agência de moda e sustentabilidade, chamada Regenerate Fashion. E eu vou mostrar para vocês hoje, falar como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU são aplicados como ferramenta de design sustentável e circular no Regenerate. Então, eu vou falar para vocês um pouco o que é o Regenerate. A gente é uma agência, como eu disse, focada em sustentabilidade na moda. O nosso objetivo, a nossa missão é integrar a sustentabilidade na moda, começando pelo design. E a gente encontrou, a gente decidiu, né, traçar isso como a nossa missão. Primeiro, como a gente pode ver, porque até 80% do impacto ambiental de um vestuário ele é decidido na fase do design. E, por experiência própria, trabalhando na indústria, treinada como designer, eu nunca considerei os impactos sociais e ambientais no desenvolvimento de produto. E, como a gente pode ver aqui nessa esfera do RSE, né, Responsabilidade Social Empresarial, o CSR, a sustentabilidade é um tópico que geralmente ela fica nessa esfera, né? Até então, até muito pouco tempo. Então a gente percebeu que precisava, se a gente está falando de produtos, a gente precisa trazer ações e decisões no produto, né? Não dá para a gente considerar a sustentabilidade lá no final da cadeia, onde já tudo aconteceu. Então essa é a nossa motivação e a nossa visão. E falar sustentabilidade, nada mais justo do que falar dos ODS. A gente tem certeza que todo mundo conhece aqui os 17 goals desenvolvidos pela ONU. São 17 goals que falam sobre a sustentabilidade nos 3 pilares, que são os principais pilares: social, meio ambiente e economia. E a magia de usar os ODS no nosso trabalho, que a gente percebeu, é que, primeiro, você está falando a língua da sustentabilidade de um nível global, né? Como os ODS não foram desenvolvidos para moda, eles foram desenvolvidos para todas as indústrias, você realmente passa a conversar diferente sustentabilidade. Então, a partir do momento que você coloca eles perto do seu trabalho, realmente tem um outro patamar aí em como o seu trabalho na sustentabilidade se desenvolve. Então, eu vou explicar para vocês como a nossa metodologia de trabalho no Regenerate são divididas em 3 etapas. Então, a primeira etapa, a gente... Nossa, tá, escorrer. A gente entende como os ODS são identificados na moda. Depois, a gente entende como as estratégias de design são aplicadas no produto. E, no terceiro momento, aonde na cadeia a gente tem que aplicar essas ações. Eu vou dar 2 exemplos, então, sobre os ODS. O 9, né, Indústria e Inovação, e o 12, Produção e Consumo Sustentável. Só um exemplo, né, de um fato. Resíduos em aterros é um fato que a gente conhece na moda. A gente sabe que muitos países, por exemplo, o Reino Unido, existem estudos onde um vestuário, antes de ser jogado fora, ele é usado apenas 7 vezes. Né? Então, a gente está falando de um problema muito sério na nossa indústria. Então, quais são as soluções no design para a gente fazer a diferença? Um exemplo, desenvolver produtos com resíduos, né? E quando eu falo resíduos, a gente está falando de byproducts, a gente está falando de usar resíduos da agricultura. 2 exemplos aqui, né, da fibra de abacaxi e também dos fios desenvolvidos com restos da agricultura também, de banana e outros restos. Outra maneira de a gente fazer isso, design para circularidade, ou seja, projetar lá no desenvolvimento do produto como esse material, como esse produto ele vai ser reusado. E aqui tem um exemplo de um projeto que a gente desenvolveu usando um couro que ele é cradle to cradle. Então, o primeiro modelo desse produto ele pode ser transformado em outros 4 e assim você estende o uso de vida desse material, desses recursos que foram colocados no primeiro momento. É importante dizer que a gente tem que falar, quando a gente está falando de inovação, quando a gente está falando de produção, né, do Goal 9, do Goal 12, a gente tem que falar de serviços de locação, a gente tem que falar de reparo, a gente tem que falar de retorno.
Então, a gente traz todo esse entendimento no nosso trabalho. Rapidinho também, então, os ODS, um exemplo do ODS 13 e do 15. Quando a gente fala, principalmente, ação climática, é importante dizer que a moda colabora para a ação climática em de várias maneiras. Infelizmente, eu vou usar só um exemplo aqui, que é o exemplo da fibra de poliéster, que é o segundo material mais usado na moda e que, por si só, ele emite o gás carbono e ele não é biodegradável, então ele é um problema na nossa vida terrestre. E uma maneira de trazer soluções no design é desenvolver produtos pensando como eles vão ser reciclados no final. Então, aqui é um exemplo de uma coleção que a gente desenvolveu pensando em como todas as partes que não eram recicláveis seriam tiradas, né, facilmente no design, já pensando lá no final. Então, para encerrar, os ODS eles fornecem uma ferramenta para trabalhar no nível da empresa, mas ele também fornece uma ferramenta para trabalhar no nível do produto, e eu convido vocês a realmente explorar isso. É isso que a gente faz no Regenerate. A gente trabalha com consultoria estratégica, mas a gente tem um trabalho muito bacana com educação, onde a gente tem uma metodologia, a gente tem as cards que a gente desenvolveu, e, enfim, eu gostaria de dividir isso com vocês. Quem tiver interesse, vem conversar com a gente, comigo, na verdade. E esses são alguns dos lugares que a gente esteve. A gente está baseado em Berlim, eu moro em Berlim, então a gente está bastante ativo na conversa na Europa. Estou muito feliz de estar aqui, né, de participar dessa conversa aqui no Brasil. E é isso. Convido vocês a realmente escolher esse caminho na sustentabilidade, mas lembrar que é preciso pensar no design. A gente não pode falar de sustentabilidade lá no final da cadeia, e a gente precisa também dar essas ferramentas para os nossos designers, falar de materiais, é onde a mudança acontece. E muito obrigada, gente.